de timosina, que são as T8. Né? Então quando você vai fazer, quando você faz o exame de sangue completo, se você tem CD4, né, e CD8, que seriam T8 e T4, baixa, o seu sistema imunológico está comprometido. Então você tem que ter, opa, né, porque você está aí à beira de pegar uma gripezinha e virar uma pneumonia. Porque você não tem o quê? As reservas necessárias para combater aquele vírus, aquela bactéria, porque o nosso organismo é cheio de vírus e bactérias. Não precisa contrário dos outros, não. É só baixar a tua imunidade e as próprias bactérias, os próprios vírus do nosso organismo passam a te atacar. Aí você entra num estágio de autofagocitose. É isso? Então, a gente começa a ver que a resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento. O sistema imunológico não só escuta, mas reage de acordo com o pensamento a este diálogo emocional. Logo, enaltecemos que as células que defendem o nosso organismo têm pontos receptores de neuropeptídeos, que são as substâncias que produzimos no cérebro com cada pensamento. E a resposta do nosso organismo aos invasores, bactérias, vírus e demais germes, ou as ofensas sofridas ou emanadas ao próximo, depende do nosso equilíbrio emocional, que responde com um tipo de pensamento que pode enfraquecer ou fortalecer nosso sistema imunológico a fim de nos defender, né, e nos manter saudáveis. A gente fala assim, caramba, a coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. O nível, a estrutura do pensar, ela te adoece. Essas pessoas que ficam, né, querendo vingança, tal, são pessoas que às vezes vão para o umbral e acabam se tornando alvos fáceis para a segunda morte e para a ovoidização. Por quê? Porque isso faz uma captação magnética, a eletricidade vem por cima, magnetismo vem do planeta, por baixo. Por isso que é o conceito eletromagnético, né? Mas o magnetismo desgasta as células perispirituais de tal maneira que faz o quê? Uma espécie de um loop no campo mental. E esse looping, né, no campo áurico, no campo mental principalmente, ele vai desgastando essas células perispirituais. E aí vai o quê? Afinando as paredes, as estruturas dos corpos perispirituais, a ponto de você perder. Quando você perde o corpo espiritual, né, o duplo etéreo você deixou aqui praticamente junto com o corpo físico, né? Leva de 48 a 72 horas, alguns levam um tempo maior, né, outros têm um tempo menor, para se dissolver. Ele volta para a natureza. Mas o corpo espiritual tem identidade no mundo astral. Mas você perde ele quando a estrutura magnética do planeta começa o quê? A fazer looping de uma determinada. É o que o André Luiz chama de monoideísmo. É uma ideia fixa. Né? Tanto é que quando os primeiros cristãos, né, vou fazer agora o filme de Paulo Estevão, recomendo a todos, que é uma história belíssima. Mas os primeiros cristãos, quando eles iam para uma determinada área que eles tinham liberdade de interagir, né, se tivesse algum cristão que estava com alguma ideia fixa de alguma coisa, eles, né, na realidade, começavam a gritar, né, um conceito de sai desse looping, sai desse looping. Né? Aí você fala assim, caramba, na realidade um chamamento, era como se fosse um decreto, né, para você começar a despertar uma consciência. Né? Quando as pessoas falavam o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua. Então eles falavam Yeshua, Yeshua, plasmava, o nome de Jesus plasma, né? Yeshua, Yeshua, aquilo penetrava assim, né? E falava o quê? Se eu ficar com um monoideísmo, eu estou com uma ideia fixa. Se eu ficar com uma ideia que tenha divergências, eu posso usar uma palavra, né? Que é o quê? Vá além da mente, vá além da mente. Né? Eu esqueci a palavra aqui em latim, que a gente usa para falar, vá além da mente. Se eu ficar na mente, eu vou reproduzir o quê? As minhas tendências naturais que são genéticas. Né? Então eu tenho que metanoia. Noia, mente, meta, ir além. Né? Então eles ficavam assim na porta dos cristãos, né, que estavam às vezes cometendo algum monoideísmo, eles falavam, metanoia, metanoia, metanoia. Por quê? Vá além da mente. Se você ficar na mente, tu vai repetir os erros do passado. E se você brigar com a tua mente, tu vai perder todas. Então as tendências naturais, né, elas precisam ser combatidas com esforço de despertar de consciência. Por isso é que está escrito na doutrina espírita, conhece o verdadeiro espírita pela força de vontade que tem em domar as suas más inclinações. O que são as más inclinações? São codificações que estão lá no teu campo mental, que estruturaram a tua codificação genética e está lá, ó.
Se você não fizer nada, tu vai repetir. Vai repetir, vai repetir. Então você tem que fazer o quê? Ir além da mente. Metanoia. Só tem uma maneira de ir além da mente. Despertar tua consciência para uma nova realidade. Iniciar o processo de repetição da mudança e com a repetição da mudança, fortalecer a transformação. Então a metanoia é fundamental para nós. Nós temos que sair desse looping mental que é uma verdadeira armadilha. Tá certo? Bom, ame a si mesmo, viva, pense, age e fale sempre de forma positiva. Né? Tem filho, tem mãe que fala assim, esse garoto não tem jeito, isso não vai prestar para nada. Está plasmando ali no campo mental dele. Então muito cuidado com o que você fala, com o que você afirma para uma pessoa, principalmente quando for criança. Né? Tem pessoas que são ignorantes, não conhecem esse processo e falam tanta besteira para o filho. Isso vai virar bandido, isso é um bandido. Você está praticamente, né, selando o destino do seu filho, né, para que ele tenha realmente aquela condução. Porque ele talvez já tenha uma tendência genética de reproduzir que ele foi um bandidinho aí na última vida. Se a mãe não conseguir entender, se o parente, alguém que está próximo, não conseguir entender que ele tem que partir para a metanoia, né, falar coisas positivas, N experimentos já foram feitos, né? Você pega 2 garotos que têm o mesmo nível intelectual, com QI próximo, você dá estímulos, dizendo que ele é bom, que parabéns, tudo que ele faz, você olha que maravilha, esse garoto produz muito mais do que o outro que tinha a mesma capacidade e você desestimula, ou então simplesmente ignora, não fala nada. Né? Então nós somos seres que precisamos de estímulos positivos, para que a nossa mente se fortaleça nesse conceito de ir além. Tá certo? A gente viu esse filme, A Obsessão por Bebida, todo mundo viu esse filme? Viu ou não viu? Viram sim. Né? Que tem, não, esse aqui vocês viram. Esse aqui é aquele que o obsessor aparece e fala assim, vai beber, vai beber. Lembra disso? Né? Quem não viu, então vamos botar agora? Vamos botar ele agora? Então, roda aí. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber, eu quero beber. Pega a cerveja, pega a cerveja, pega a cerveja. A cerveja. Isso. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode ficar Fechado. tranquilo. Tá aqui em cima. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho.
Caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa que só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tempo, Paulo? É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulo que eu mano. conheço. Nada disso, Paulão. É sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se você não faz besteira dessa vez. E aí, pessoal aí, ó. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Mestre, cristão exemplar, sei que nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também. Para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina. Não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara. O que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Não, Vamos beber todas. E digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só duas. Duas? Não, então peraí. Aqui já miou o negócio aqui. Eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais uma. Não. Vamos beber. Vou ali buscar mais. Aguenta a mão aí. Este é Paulo,
filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo... Entra aí logo, cara. Entra aí. Vamos logo. Fernanda?
Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Esse cara, Maurício, ô, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! Era quase que um filme de terror, é verdade, mas às vezes é necessário esse filme de terror para a gente entender como é que a banda toca. Bom, a próxima aula então, a gente praticamente termina aqui, a gente vai começar a falar, ok, entendi o processo obsessivo, entendi relações de recursos, né? A gente acabou entendendo que somos fracos, nossa capacidade de atenção, concentração é muito baixa, né? Então a gente vai começar a entender agora o que é a autodefesa psíquica, que, entre aspas, artifícios nós podemos utilizar para tentar equilibrar essa fraqueza moral, que é a fraqueza moral, né? Quando você se deixa levar por um vício, quando você se deixa arrastar pelo orgulho, pelo ego, basicamente, né? Pela vaidade, pela maledicência, né? Isso são verdadeiras portas de entrada para esses irmãozinhos trevosos que vivem e sobrevivem do ectoplasma, que eles retiram, né, dos encarnados, que na realidade saciam os desejos e os vícios que eles tinham enquanto encarnados. E os grandes magos, os grandes feiticeiros, os grandes bruxos, eles conseguem pegar esse ectoplasma e transmutá-los em cheiro de álcool, em cheiro de cocaína, em cheiro de maconha, em cheiro de bebida, né? Quando eles não conseguem fazer diretamente a conexão, esses magos retroalimentam eles nos seus vícios. Por isso eles se tornam escravos, a grande maioria. Então a gente vai falar, a partir da próxima aula, dessa necessidade, né, de orar e vigiar. E é difícil a gente fazer isso 24 horas por dia. E aí tem uma fórmula, que é do Papa Légua. Qual é? Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente praticar isso constantemente, né, a gente vai estar, entre aspas, orando e vigiando 24 horas por dia. Então, seus atos, seus pensamentos, suas atitudes têm que estar num conceito de benevolência, de indulgência e de perdão. Né? Perdão às ofensas, perdão àquelas pessoas que por muitas vezes fazem mal a você, e você, às vezes, tá bom, você fez o mal, o problema é teu, não é meu. Você que está comprando karma, é para você. Eu solicito que vocês deem uma olhada na importância dos chakras, né, nesse equilíbrio energético, né? Aqui tem o chakra, né, que a gente usa no Pranic Healing, tá? A localização dele, a função e o órgão correspondente, né? E as doenças relacionadas ao mau funcionamento desse chakra. Como a gente, na realidade, aqui fazemos um curso de reforma íntima e cura, a cura ao próximo inicia com a autocura. Então a gente precisa conhecer essa estrutura para poder se relacionar, né, conosco mesmo nesses processos. Então eu solicito que vocês deem uma olhada aqui, todos os chakras aí, né? Esse quadro aí eu adaptei do livro Ciência da Cura Prânica, do mestre Shokoku Sui. Entender aqui as relações, né, os distúrbios que estão ligados aos chakras, tá? As redes protetoras, né, como é que elas são não só contaminadas, mas muitas vezes rompidas, as 4 telas que a gente tem, como é que eu posso romper essas telas. E aí começa exatamente, né, algumas ilustrações sobre os elementais artificiais criados pelos fumantes. Os elementais artificiais, a gente já falou dos elementais artificiais na aula retrasada, há 3 aulas atrás, onde é a produção enfermiça de uma mente, né,
doentia. Os elementais dos alcoólatras, tá? Olha aí, onde é que ele se apropria, né? Baço, fígado aqui e tal. Os elementais dos dependentes de jogos. Peraí, Bechara, qualquer tipo de vício cria elemental artificial. Tá? Tem um vídeo que a gente vai passar para vocês, né? Que é um vídeo que mostra como é que o poder da cura energética, como é que ele funciona, né? É um livro, um vídeo que narra, tem alguns depoimentos e mostra a técnica que a gente já falou para vocês aí. Tá? Aqui aquela coisa do campo áurico, ó. Então a aura na realidade tem 3 grandes circuitos, né? Que são concêntricos, né? Tem o circuito etérico, é o nível etérico aqui, correspondente ao duplo etéreo. Tem o nível astral, que é correspondente ao corpo espiritual. E tem o nível, né, mental, que é correspondente ao plano mental ou ao corpo mental inferior. Porque o corpo mental superior protege os 3 corpos superiores, que é a estrutura do corpo causal, que a gente identifica como ego, o corpo búdico ou corpo crístico, e o central de todos, que é a nossa essência, que é a centelha divina, também chamada de mônada, também chamada de centelha sagrada, também chamada de Atman, né, na cultura hindu. Então a gente precisa ver isso aí, e a gente vai começar com as técnicas. Tá? Técnica de fechamento da aura, técnica de corte de elos, e a gente vai poder aí treinar isso aí, tá? Um por um, técnica do chakra do coração, técnica da transmutação, tem várias técnicas aí que nós vamos poder treinar para poder interagir, sempre às vezes utilizando mudra, né? Lembrando, mudra é a canalização energética através do gestual das mãos. Eu faço aquela comparação, se eu pegar um tubo de onde corre água, né, um tubo borracha, e se eu apertar, os guichos da água vai sair muito mais longe. Continua saindo água, mas o formato que eu dei à borracha teve um alcance maior. As mãos são as mesmas coisas. Quando eu faço um tipo de mudra, né, por aqui eu fechei circuito, ó. Todo circuito fechado, tá? Esse mudra aqui, ó. Aqui eu também, apesar de estar entre aspas com o circuito aberto, porque eles não estão conectados aqui, mas eu estou fechando as polaridades, esquerda e direita. Aqui eu fechei o circuito completo, né? Então esses mudras canalizam, né? Jesus usava muito esse mudra aqui, ó, quando ele abençoava, que é um mudra de bênção. Toda vez que você reparar, Jesus está quase sempre assim, fazendo isso, né? Você tem mudra, né, que você faz o Nadishodana, que é uma técnica de respiração, onde você junta esses dedos aqui, né, e começa a fazer o trabalho alternado. Então, eu já passei, acho que umas 4 ou 5 aulas atrás, né, como é que você trabalha. Então, a colocação da posição dos dedos das mãos, na realidade, é o quê? É uma espécie de um gestual para canalizar um tipo de energia. Toda vez que a gente, por exemplo, vai fazer desconexão de um espírito que está em possessão de algum encarnado, normalmente eu uso o mudra da bênção e eu faço a conexão exatamente no asna, né? Então eu vou ali, eu não vou assim, será que eu vou conseguir? Não, eu vou convicto que eu vou desligar o espírito. Então eu vou ali com o mudra da bênção e conecto e imediatamente ele se desconecta, porque a junção em possessão é sempre na apropriação do chakra asna, porque o obsessor nunca vai se apropriar do chakra da coroa, o padrão vibracional é muito alto. Então o primeiro que ele tem acesso e que dá condições de manipulação é o asna, que ele vai exatamente aqui. Então quando você vai num padrão de desimantar eletromagneticamente, eu canalizo a energia na mão, com o mudra, né, e vou lá e ó, desconecto. Normalmente, eu já fiz isso, não foi uma, 2 vezes, foi várias vezes e funciona, né? Então você fala assim, então qualquer cara sem fé, não, tem que ter fé, você está fazendo, né? Não pode ser acometido da síndrome de Tomé. Eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver para fazer, não, eu tenho que crer para ver, eu tenho que crer para fazer, eu acredito que vou fazer e vou ser assistido, que na realidade não somos nós. Eu só canalizei energia para a espiritualidade poder o quê? Desconectar e levar esse irmãozinho, né, no socorro para um local apropriado para ele poder ser auxiliado. Porque na realidade, Jesus
quando ele falava afasta-te, ele não dizia assim, afasta-te e vai ali para a coluna espiritual. Mas pelo porte de Jesus, quando ele dava um comando, já vinha uma cepa de espíritos ali para fazer o resgate, quando ele desconectava um espírito lá que estava em possessão, por exemplo. Tá certo? Então, eu preciso que vocês percorram aí, né, todas as técnicas que são utilizadas, tá? Que a gente está colocando aí. Escudamento, a gente vai treinar o escudamento, tá? Técnica de autodefesa psíquica, olha aí, ó, pelo ágil e pelo frontal, tá? Então, tem várias técnicas, técnica do desvio, de raseamento, técnica de girar, talismã, objetos sagrados, às vezes utilizando um determinado cristal, por exemplo, para desviar, isso é comum às vezes em pingentes, né, que são consagrados, tá? Em raseamento, então, pelo chakra da base, eu faço, né, o enraizamento, vamos colocar assim, por meio do chakra da base. E aqui eu faço o quê? A estruturação do campo áurico maior, mental. Você vai reparar que as técnicas de escudamento são sempre utilizando o campo áurico, né? Por isso que a gente tem que entender um pouquinho do campo áurico, sabendo que ele tem 3 camadas. Pela sola dos pés também, isso aqui é muito comum na Umbanda, né? A gente faz muito descarrego das energias exatamente pelo solo. Da mesma forma que a gente descarrega, né, depois eu capto a energia eletromagnética, né, elétrica em cima, magnética por baixo, para poder fazer os trabalhos. Técnica de imaginar giros, técnica de giros físicos, é por isso que na Umbanda, né, quando a entidade vai incorporar, ela gira para a direita. Quando ela vai desincorporar, ela gira para a esquerda. Tá? Todo giro para a direita é de incorporação, de polarização. Todo giro para a esquerda é giro de desincorporação, de despolarização. Né? Aqui é uma técnica, né? Eu durmo, né? Eu tenho todo um aparato, né, de proteção. Então, debaixo do meu travesseiro, exatamente isso aqui, tá? Aqui poderia ser Ramatiz, poderia ser São Germain, Cutume. Ah, quero botar São Jorge aqui, Bechara. Bota São Jorge. E o teu nome aqui, tá? Normalmente se coloca às vezes uma pedra aqui também. Técnica de atrator psíquico e ambiente, então às vezes você coloca, né, um cristal, uma água com sal, em determinado ambiente ela puxa, né, ela gravitaciona as partículas densas e ali o sal destrói. Né? Técnica, quando você entra na minha mesa, na frente da minha mesa tem um cactus, que eles dissipam energia. Então eu já programo o cactus para captar energia e dissipar, né, com esses espículos que ele tem. Né? Às vezes usando som, né, incenso, mas tem que qualificar com a mente. Né? Técnica de extração e limpeza, a gente vai ver o vídeo que fala sobre isso. Às vezes tem pessoas que usam ovo, né? E depois que você usou o ovo, você pega o ovo está podre. Impressionante. Você, caramba, você usou para descontaminar uma determinada área, depois você vai ver o ovo está totalmente podre, você não fez nada com ele. O ovo era bom, você usou, né, até ele puxa a energia. Tá? Dicas de utilização dos recursos físicos, aí, né, a banheira, limpeza energética, os banhos de sal grosso, tal, banho de mar, tá? Uma exemplificação aí do Robson Pinheiro, que a gente vai ver com calma. Essa mandala eu tenho no meu quarto, tá? Às vezes eu faço o Pai Nosso, a maioria das vezes fazendo relações de círculos concêntricos, eu me vejo aqui no meio. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Essa oração é muito poderosa. Quando ela é dita com fé, né? E você circundando, como dizer, Pai Nosso que estás no céu, até chegar em você, pum. Né? Então tem um poder, né, muito grande. Aí o orgonite, né? Esse orgonite está do lado da minha cama. Eu já passei para o Newton o telefone da minha amiga, da Mirna, que trabalha comigo lá na Casa da Luz. Ela que produz isso aqui. Isso é uma resina com partículas de cristal, um cristal natural, recoberto com fios de cobre. E alguns fios de cobre aqui também, ó. Isso aqui é um material resina que não interfere. Então, na realidade, o orgonite é um grande captador e neutralizador de emissões de ondas eletromagnéticas e de ondas densas, às vezes, do ambiente. Eu uso isso entre a minha cabeça e o celular. Por quê? Porque eu preciso estar com o celular ali do lado, alguém pode me ligar, alguma urgência, alguma coisa. Então eu uso entre a minha cabeça. Por quê? Porque ele não deixa as ondas eletromagnéticas do celular interferir na frequência das minhas ondas Hertz durante o meu sono. Tá? Eu tenho um orgonite também pessoal, pequenininho, que anda comigo também.
Tá? Isso aqui é a visão de cima, né? Orgonite. Isso aqui é uma caixa de descarrego, né? Isso aqui é da medicina radiônica, né? Esse símbolo, toda vez que eu chego em casa, que eu fiz um trabalho, às vezes da própria Casa da Luz, eu pego o meu bastão e coloco aqui dentro. É uma caixa, tá? Que funciona como uma mandala de dissipação de energias mal qualificadas. Eu coloco assim, às vezes minhas guias, cheguei no terreno de Umbanda, trabalhei lá, incorporado e tal, eu chego aqui, eu limpo elas aqui, descarrego a energia, no dia seguinte eu polarizo, boto no sol, para carregar, certo? Então você vai ver, aqui tem os acoplamentos energéticos, a gente vai explicar, né, como é que acontece um acoplamento energético, né? Essa oração é uma oração poderosa, utilizada muito pelos evangélicos. Então eu quis mostrar que a gente não tem predição por religião X ou Y, todas elas têm um nível bom de sabedoria, só você saber utilizar. Os evangélicos usam muito essa oração, né, da sétima divindade, que é uma oração belíssima, e eles seguem do Salmo, né, o Salmo 27, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. O Salmo 27, que é exatamente isso aqui, ó. O Senhor é minha luz, é a minha salvação, e aqui temerei, o Senhor é a força, o Salmo relata isso. Tá? Então na próxima aula a gente vai ver isso com mais cuidado e a gente vai fazer os exercícios específicos para cada tipo de autodefesa psíquica, ok? Muito obrigado, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Inspira profundamente. Solta o ar pelas narinas. Mais uma vez. Inspira profundamente. Procura soltar o ar no dobro do tempo que você inspirou. Mantenha o equilíbrio. Respiração profunda. Relaxa as pálpebras. Sinta seus olhos pesados. Nesse momento você vai pedir que o seu Antakarana esteja conectado às energias sagradas, que seu mentor, seus guias possam estar agindo junto com vocês. Então comanda, Antakarana ligado, conectado, chakra cardíaco conectado, fala para você. Inspira profundamente. Mantenha esse estado meditativo, sereno, corpo relaxado. Procure o silêncio. Quem está ansioso, segura.